Deus bom, sempre fiel e que nos ama, tem nos envolvido com seu amor. A graça e a paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 11. Vamos falar hoje sobre esse Deus bom, esse Deus que nos ama tanto e que ressuscita. Nossa mensagem é um Deus que ressuscita. Glória a Deus. João capítulo 11. Todos encontraram? João capítulo 11. Se quiser pode abaixar um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, subiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho do Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no íntimo, no espírito, e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultaste? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Vontade de ler a Bíblia toda. Eu sei que cansa, mas eu leio. Cada hora que a gente lê, tem uma novidade, né? Quando eu estava preparando a ministração, Deus me revelou algumas coisas, mas lendo agora já chegam coisas novas. E se eu ler daqui a 1 minuto, Deus falará diferente, porque a palavra de Deus é assim, né? Ela é alimento constante, que sacia a nossa fome a cada minuto, a cada momento, em cada circunstância que a gente vive. A gente é ministrado, alimentado e fortalecido no Senhor, amém? E essa passagem é tremenda, que mostra bastante a condição humana e a condição divina. Eu acho que está muito bem retratado aqui o homem carnal, o homem que tem suas limitações, o homem que, mesmo sendo amigo de Jesus e tendo as suas experiências, titubeia diante de dificuldade, de contradição, de adversidade. E a postura de Jesus, que é uma postura divina, que mesmo carregado de humanidade, conseguia ter respostas diferenciadas, né? Conseguia agir com domínio próprio, com muito amor, com muita diferença, né? Trazendo vida em lugar de morte. E aí a condição humana me mostra enfermidade, me mostra doença, me mostra dor, me mostra luto, me mostra tristeza, decepção, né? Lá no versículo 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Então, a primeira situação era de perigo, mas não era já um anúncio de morte. Era um anúncio que premeditava a morte, um anúncio de um perigo que estava estabelecido. Lázaro está enfermo, e com certeza, se as irmãs mandaram chamar o amigo, né, aquele que tinha um milagre em suas mãos, é porque elas temiam que essa doença vinha consumi-lo. Então aqui vem uma notícia ruim, uma notícia que ninguém quer receber, um susto, um medo, uma situação extremamente humana, não é, pastor Moisés? Nós, quando recebemos a notícia ruim, o dia mal bate a nossa porta, a gente tem medo. Mesmo conhecendo quem é Jesus, mesmo sendo amigo dele, a gente quer se antecipar, a gente pensa que de repente ele não está no controle da situação, a gente teme, a gente titubeia, a gente oscila nos humores, nas certezas, né? Entre humor e certeza, a gente vive num balanço eterno. Isso é uma condição humana muito clara, né? Em cada um de nós. As pessoas perguntam por que o justo sofre. Hoje nós tivemos uma aula magnífica, né? Sobre arrebatamento, sobre mundo vindouro. E alguém perguntou: puxa vida, se de repente o arrebatamento também acontecer depois da grande tribulação, qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem de ter sido fiel a vida inteira? A gente vai sofrer junto com os ímpios a grande tribulação? Ser fiel não era para ser arrebatado antes de toda essa dor e esse caos de vida? E aí a gente refletiu: mas e os heróis da fé?
não é que suportaram tanta dor. Será que era uma negociata? Eu vou ser fiel a ti, Deus, se o Senhor me eximir de tudo quanto é dificuldade? Será que existia uma barganha? Eu vou pregar o teu evangelho, mas o Senhor também levanta os seus lábios para proclamar o meu nome na terra e me defende e divulga a minha reputação boa. Eu te promovo se o Senhor me promover, né? Eu sou tua se o Senhor foi totalmente de acordo com os meus desejos. A gente ficou refletindo sobre isso. E se a gente perdesse? E se a gente vivesse a grande tribulação junto com todos os outros? Não valeria a pena a vida eterna? A gente só quer a bênção aqui na terra? E o que Deus tem prometido para o futuro, que não é uma coisa passageira, é uma felicidade totalmente plena e profunda e para toda a eternidade. Não valeria a pena ser fiel, mesmo em tempos de luta, de grande tribulação? Mas a verdade é que chegam algumas dúvidas no nosso pensamento. Por que o justo sofre? Por que amigo de Jesus morre? Por quê? Era amigo de Jesus, não era uma pessoa qualquer. Era alguém que caminhava junto. Jesus gostava, tinha prazer de ir na casa de Marta, de Maria. Marta preparava tudo para servir o melhor para Jesus. Maria estava lá aos pés, apaixonada, recebendo, bebendo da fonte. Lázaro era amigo, tete a tete. Jesus não falava por parábolas, contava os segredos do seu coração. Por que quem tem intimidade com Jesus, quem vive o padrão de Deus, quem tem relacionamento com o Pai, por que sofre? Por que passa por situações muitas vezes de morte? São dúvidas que nós temos muitas vezes. E às vezes a gente pensa, por que Jesus chega atrasado? Né? Aconteceu, o leite já derramou, o cal já se estabeleceu. Jesus, por quê? Eu avisei que estava para acontecer, estava doente. A situação já era de enfermidade, o Senhor deixou morrer. O Senhor não me ama? E aí vem os questionamentos mais burros do mundo, né? Porque é muita burrice questionar o caráter de Deus, o amor de Deus, quem verdadeiramente Ele é para conosco, questionar o nosso relacionamento, o que nós entregamos para Deus é super plausível, né? Mas questionar o que Deus é para nós, quem Deus é, o caráter de Deus. Então aqui nós vemos no versículo 6, né? A declaração, Jesus, quando soube que ele estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Onde ele estava, era mais ou menos 2 dias de caminhada afastado de onde Lázaro estava. Então Lázaro já estava enfermo, já estava ruim, e Jesus demora ainda 2 dias. Você viu qual foi a resposta que Deus disse para o homem quando fala, olha, Marta, Maria mandou vir te chamar, urgente, porque Lázaro está doente. Jesus não fala que eu vou já. Ou nem responde, sai correndo. Não, a resposta parece que não é compatível ao desejo das meninas. Olha o que ele responde. Avisa para elas, esta enfermidade não é para a morte. A resposta é tão contraditória àquilo que elas desejavam. Quantos já não passaram por isso? Receberam uma resposta de Deus tão contraditória ao nosso desejo, à inclinação do nosso coração, aquilo que a gente tem certeza que é o correto. Aquilo que a gente tem certeza absoluta que é o melhor para a nossa vida. Quantas vezes a gente questiona, Senhor, que resposta é essa? Que resposta é essa, Senhor? Por que aconteceu isso? Que causa é esse? Porque a nossa visão é limitada. A nossa visão é pequena. A nossa visão é terrena. A nossa visão não é como a de Deus. A gente não tem noção da dimensão do amor de Deus para com a nossa vida. A gente pensa que Deus não liga, que Deus se atrasa e que Deus perdeu a hora e que não está nem aí para a gente. Mas essa não é a verdade. Amém? Não é a verdade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O relógio de Deus não é Cronos, né? O tempo, Deus não funciona na nossa perspectiva de tempo, de momento, é agora, tem que ser agora. Tem pregadores que falam, Senhor, eu vou contar até 3. E no 3 virá um milagre sobre a sua vida. E aí ele conta 1, ele conta 2, no 3 ele dá aquele grito, agora!
Como se Deus estivesse lá no céu desesperado, eu tenho que fazer, eu vou no 1, eu vou no 2, eu vou no 3, né? Como se Deus respondesse às nossas ordenanças, às nossas expectativas, como se Ele tivesse um compromisso em fazer a nossa vontade, não a vontade se cumprir, a vontade dEle se cumprir na nossa vida, o propósito dEle ocorrer para a nossa história, amém? Eu sempre pensei que Deus tinha um propósito para a minha vida, até que, há dias atrás, pastor Moisés, eu descobri que Deus não tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito. E eu tenho que me sentir muito privilegiada por fazer parte desse propósito de Deus. Não é algo que Ele pensa para fazer na minha vida, não. É o propósito dEle. Se eu puder corroborar o propósito dEle, show de bola, minha vida valeu, teve sentido. Amém? Então as pessoas pensam que nesse mundo imediatista que a gente vive, nesse mundo hiperativista, né, as pessoas querem fazer e querem fazer muito e querem fazer rápido para conquistar cada vez mais, para chegar cada vez mais rápido e para vencer, para alcançar o topo, o pódio. E as coisas não são assim. Outro dia eu ouvi uma história, eu acho até que é piada, mas eu achei interessante, que tinham pessoas numa fila e de repente chega alguém assoviando, meio que disfarçando e entra num dos primeiros lugares da fila. E o outro falou: ei, a gente está aqui, ó, 40 minutos nessa fila, você chegou agora e está na frente? Não, pode ir para trás. Gente, é horrível pegar fila mesmo, né? É horrível, ninguém quer esperar minuto nenhum. Domingo passado o Isaac esperou uma noite inteira numa fila, né, Isaac? Oi? 12 horas, ele dormiu na fila do setor leste para conseguir vaga para estudar de manhã. Né? Depois do culto, eu deixei os meninos em casa, deixei ele lá 11 horas da noite. No dia seguinte, 8h30 da manhã, não tinha nem começado a atender. Né? A secretaria tinha acabado de abrir, o número dele era 222. Pensa, as pessoas chegaram à tarde para conseguir vaga. É ruim esperar, ainda mais hoje em dia, as pessoas têm menos tempo ainda, menos vontade, né? As pessoas nem vão mais praticamente ao banco, resolvem tudo pelo celular. Né? Outro dia tinha alguém buzinando para mim, eu falei: meu Deus, eu sou rainha disso, de ficar na esquerda, né? Lenta, 60 quilômetros. Mas era o Luiz, né, Luiz? Deu tchau, eu falei: graças a Deus, é o meu cunhado. Não é ninguém brigando comigo, não. Porque ninguém aguenta mais esperar nada. E a história é que o rapaz reclamou: não, a gente está 40 minutos, e aí começou uma briga, começou um bate-boca, e aí um pulou para cima do outro, e o que estava apanhando embaixo deu um grito, quando viu que ia levar um soco na cara mesmo, já estava apanhando, mas que ia levar uma certeira de direita, ele deu um grito: sangue de Jesus tem poder. E o de cima olhou e falou: você é crente? E ele dele: Pai, Senhor, irmão. Pensa só. Nem os cristãos têm mais paciência, têm mais amor, não quer esperar mais não. E assim também agem com Deus, né? Querem brigar, entrar em luta, pelejar contra Deus, se Deus não agir dentro do tempo que Ele estipulou, dentro daquilo que Ele determinou, né? Quem é que quer esperar para pôr o carro para lavar? Não lava, demoras. Não, é lava jato, né? Você quer tudo para ontem. Geração miojo. E muitas vezes a gente pensa que Deus atrasa. E não é atraso de Deus. Nunca é atraso de Deus. Deus tem um tempo certo. Hoje, pastor, tem um programa dia de domingo com um rapaz, é Geraldo alguma coisa. Geraldo que, Zena, que você me falou? Hã? Geraldo Luiz. Esse programa, eu cheguei na casa da minha mãe para almoçar, ela já estava 2 horas assistindo. Era a revelação. Falei: mãe, eu preciso ir embora, e não responde nunca. Falei: na hora da revelação, era o pai da Adriana Bombom, que ela nunca conheceu o pai, ela não sabia nem o segundo nome dele, ela nunca tinha visto ele. E eles identificaram o pai, daí fizeram um teste do DNA, até revelar se o teste tinha dado positivo, até apresentar para Bombom e para a mãe e para todo mundo, e contaram a história toda do homem. Quando chegou no momento final, minha mãe falou: Lessa, já era quase 4 horas da tarde, chegou a hora da revelação, corre aqui. Daí eu fui lá ver. Pense, gente,
um homem, a história era a seguinte: ela conheceu um homem, se apaixonou por ele, e eles, não sei se casaram ou não, começaram a conviver juntos. Ela engravidou de gêmeas. E da casa dela, ele era tão mulherengo, ela disse que da janela dela, ela via ele com outras mulheres do lado de baixo. Até que ela se cansou, as meninas nasceram e ela foi embora. E nunca quis saber desse homem mais. E perdeu totalmente o contato. Ele mudou de cidade, tudo, e ela não sabia. Foi a história que ela contou para as filhas. Ela não sabia o nome inteiro, ela não conhecia a família dele. Ela sabia que era um homem ruim, um homem mulherengo, um homem que não deu a menor importância para a família, e ela foi embora. Só que ela não tinha condições de criar as filhas. Ela colocou as filhas num orfanato, com 4 anos de idade. E aí essas meninas sofreram demais. Mas a pergunta do Geraldo era: vocês querem conhecer o pai? Vocês têm mágoa? Não, a gente já perdoou há tanto tempo atrás. Vocês querem conhecer? Vai mudar alguma coisa para a vida de vocês? Não, mudar não vai mudar nada, mas a gente quer deixar as nossas filhas conhecerem o avô. Eu acho que elas têm o direito. E sabe, no momento do encontro, eu choro sempre, né? Nesses encontros. A mãe, gente, uma mulher forte. Ele um velhinho de 80 anos. E ela uma mulher forte ainda, sabe? Ela olhou para ele e falou: mas você tá com a cabecinha toda branca. Daí deu um carinho na cabeça dele, sabe? E falou: mas você tá tão bonito. A Adriana Bombom, quando viu, falou: você que é o meu pai? Beijou de um lado, beijou do outro. Ela tem a irmã gêmea, se chama Andréia, evangélica, estava com uma camiseta, falando de Deus, sabe? Declarando Deus, casou com um alemão, todos super bem. E aquele velhinho falando que abandonou. Realmente, eu errei muito, ela era uma mulher de valor, mas eu não enxerguei isso nela. Ela era uma mulher trabalhadeira, uma mulher de juízo, e eu não tinha juízo nenhum. Eu era tão novo. Daí o Geraldo disse: mas você tinha mais de 30 anos. Pois é, mas eu era novo, porque quem não tem juízo... Agora, se fosse hoje, com 80, hoje eu faria diferente. Gente, o que é o tempo, gente? O que é o tempo? Às vezes a gente pensa que Deus não está agindo, Deus não está trabalhando, Deus não está... Esse homem precisou de 80 anos para enxergar algo que era tão óbvio aos olhos de todos, mas que ele não conseguiu abstrair, ele não conseguiu ver, ele não conseguiu enxergar na época. E perdeu, você olha para ele e você vê, ele perdeu tudo. Ele perdeu os primeiros passos, ele perdeu as primeiras palavras, ele perdeu a oportunidade de ser um homem valente que cria a sua família. Ele perdeu, ele estava diante de tantas pessoas dizendo: eu era um menino. E teve que ser confrontado, um menino de 30 e poucos anos, não tinha juízo. Você gostava muito de mulher, né? Dele, adorava, agora estava lá um caco. De que adianta? Priorizou tanto uma área da vida, perverteu essa área, porque o amor é tão bonito, é de Deus. Mas se você se permitir que o diabo profane, você vira um mendigo, você perde tudo na sua vida, você vira refém daquilo que foi construído para a bênção, para a vida. Você tem como morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E algumas escolhas, elas levam as pessoas à morte. Eu olhei para aquele velhinho hoje e fiquei vendo: meu Deus, esse homem morreu. Mas que bonito, uma filha que beija. Um pai que nunca nem quis saber dela. Uma mulher que fala: você está tão bonito, e dá carinho. Num homem que foi tão terrível, né? Imagina a situação dela para criar aquelas filhas. Mas no final das contas, quem venceu e quem perdeu? Quem foi? Amados, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos entender que se Deus tem uma palavra para a nossa vida, nós podemos sim enfrentar todas as adversidades. Nós podemos sim enfrentar tudo aquilo que parece terrível, que vai nos levar para a morte. Nós podemos sim nos manter fiéis, porque vale a pena, amém? O fim, e o fim não é só depois que morrer, não. O fim é aqui também. A Zena hoje mesmo, a gente estava conversando, ela falou: pastora, antigamente a gente pensava
que as pessoas pagavam só quando morriam. Mas cada dia mais eu vejo que as pessoas pagam é aqui mesmo. Não paga só quando morre daquilo que plantou, não. A colheita é aqui mesmo. Falei, Zena, Deus é tão lindo que até isso é amor do Senhor. Sabe por que Deus faz com que a pessoa colha aqui? Para que a pessoa venha se arrepender. Se der tudo certo aqui, amados, eles só vão descobrir que estão perdidos lá. Eles só vão enxergar verdadeiramente que estão pastando, igual Nabucodonosor, com as garras crescidas, com pelo, comendo da relva, fora do palácio em que eles eram rei. No final, Deus permite que a dor comece aqui, que a colheita comece aqui, para que a pessoa se arrependa, amém? Porque Deus ama, Deus é bom, Deus não desiste de cada um de nós, amém? A dor que Deus promove na nossa história não é para destruição, mas é para construção. Não é para morte, mas é para vida. Deus prefere nos ferir para nos ver vivos do que nos matar. Aliás, do que nos fazer prosperar sendo mortos nas nossas iniquidades e nos nossos pecados. Amém? Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. A condição humana mostra que nós temos que conviver com as adversidades, enfrentando perigos, inclusive de apedrejamento. Olha no versículo 11. Os discípulos disseram, mestre, você quer voltar para lá? Para a Judeia? Nós saímos de lá porque iam nos apedrejar. Jesus não saiu porque ele era covarde, não. É porque ele sabia que o Filho de Deus teria que morrer, não de apedrejamento, mas no madeiro, como as Escrituras diziam. E as pessoas tiveram medo, os discípulos falaram, vamos voltar para lá não, porque senão a gente vai ser apedrejado. Não vamos voltar para lá não, porque senão o perigo certamente vai nos levar à morte. Jesus, ele quebra toda a condição humana. A condição humana morre de medo de enfrentar as adversidades. A condição humana corre dos perigos, muda de igreja se tiver que mudar, muda de casamento, muda de trabalho, muda de tudo. A condição humana não quer dor, quer conforto, quer felicidade plena. A condição humana está ruim aqui, não está falando que me agrada, não massageia meu ego. Tem tantas igrejas, né? Tem tanta... E aí coloca-se o defeito todo na instituição e vai embora procurando alguém que alise. E nunca o seu caráter é tratado, nunca a sua vida é trabalhada, nunca acrescenta, nunca é promovido. Porque foge, isso é condição humana. Fugir da situação de risco, fugir do apedrejamento. Quem é que enfrenta as pedras? Quem é que está disposto a morrer pelos seus valores, pelos seus princípios, pela verdade de Deus? Quem é que está disposto a servir a Deus numa igreja onde não se tem ibope? Né, Sassá? Você já deve ter... Sassá já tocou em tantos lugares, para mais de 1000 pessoas, chegar aqui numa quinta-feira para 5, 8... Tem que amar é a Jesus, o foco tem que ser em Jesus, amados. Cumprir a vontade de Deus não é fácil. A gente quer cumprir a nossa vontade gosta de holofote. A nossa vontade gosta de pessoas apaixonadas por nós. A nossa vontade gosta de fama, de dinheiro. A nossa vontade gosta de privilégio, de conforto. A nossa vontade gosta de quem nos celebre. A nossa vontade quer isso. Mas qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, amados? Precisamos correr riscos, precisamos enfrentar as adversidades. É diante do vento contrário que a árvore aprofunda as suas raízes, amém? As árvores, elas se tornam firmes, não é debaixo da brisa, não. Elas se tornam cada vez mais firmes conforme as adversidades, né? O ouro, ele se torna rígido. O barro, ele se torna rígido quando ele é lançado no fogo. Então, toda adversidade que vem para a nossa vida é para não criar uma casca de amargura, de ressentimento, de dor e de raiva. Mas toda adversidade que vem para a nossa vida é para construir em nós pessoas muito mais sensíveis, muito mais tementes ao Senhor. Pessoas que não conhecem a Deus só de ouvir falar, mas que experimentam do seu milagre, amém? Lembra Jó? Antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora os meus olhos o veem. Foi no momento de maior dor, amados. Nós crescemos
na dor e na adversidade. É ruim, né? Mas nos promove. Nos promove. É ruim fazer prova na escola, né? Mas é assim que a gente vai para o ano seguinte. É ruim, é difícil. É vexatório muitas vezes. Tem que ter muito esforço. Mas vale a pena. O resultado é maravilhoso. Uma condição humana é ter uma palavra que sempre colabora para o mal, uma palavra negativa, uma palavra de morte, amados. Vamos ver no versículo 16, quando Jesus falou, não, nós vamos lá. Eu sei que corremos risco de apedrejamento, mas nós vamos lá agora. Agora é a hora de Deus para estarmos lá. E aí Tomé, chamado de Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós morrermos com ele. Lázaro está quase morrendo, então agora vamos todo mundo junto morrer com ele. Não tem gente que tem uma palavra sempre ruim para você? Outro dia eu recebi um zap que dizia assim, olha, você pensa que as coisas estão difíceis, maior ainda é o vento que está vindo. Falei, então eu vou pôr a roupa lá fora para secar, né? Esse vento vai ser muito bom, porque a minha moinha vai girar e de alguma forma eu vou ser beneficiada. Mas tem gente que sempre deseja o pior, sempre pensa que a situação é ruim. Eu lembro, a Bia estava internada com meningite, chegou um irmão para mim e disse o seguinte, olha, pastor, é meningite? É meningite. Meningocócica? É. Bacteriana? Bacteriana. Pois eu tenho uma palavra para você. E a gente está com sede, qualquer gotinha, conta gota você sorve, né? E eu com sede de uma esperança, ele falou, eu tenho uma coisa para dizer para você. Minha prima teve essa doença igualzinha, meningite. Ela tinha, graças a Deus, ela tinha idade da Bia. Mesma doença, meningite meningocócica, não é bacteriana, pois ela teve essa doença, ela foi para o hospital e ela ficou internada. E eu falei, e eu esperando que horas que isso ia mudar, né? Qual que é a parte boa? Cadê o último capítulo? E você acredita? Ela morreu. Pense, que ânimo é esse? Mas tem gente que só acredita na morte. Só acredita na morte. Não tem uma palavra de vida, não tem uma perspectiva, não tem uma esperança para trazer, não tem uma promessa para lembrar. Não tem nada de bom para falar, só tem uma palavra de crítica, uma palavra de condenação, uma palavra que te joga para o lixo. Se você está caído no chão, ele cava um pouquinho, porque você pode ficar mais baixo ainda do que do nível que você está. Não tem gente que é assim? Pessoas que só conseguem trazer esse ambiente ruim para a nossa vida. Essa é uma condição humana. As pessoas desanimarem, as pessoas apoiarem o que é difícil, mas não empenhar esforços para vencer diante daquilo que é bom, daquilo que é vida, daquilo que é vitória para a nossa vida. Amém? Uma condição humana é decepção, é dor. O versículo 20 diz assim, Marta, quando soube que vinha Jesus, ela saiu ao seu encontro, mas Maria, lembra de Maria, aquela que ficava aos pés de Jesus? Marta era a ativista, né? A hiperativa, que ficava cuidando das coisas superficiais, da comida, né? Ficou até chateada. Jesus, não te incomoda que Maria não me ajude aqui a fazer o rango para você, né? Maria era carinhosa, no entanto, Maria estava decepcionada. Marta foi ter com Jesus e a palavra de Deus fala que Maria não foi ter. A condição humana é de decepção, gente. Às vezes a gente se decepciona. Isso é humano. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente questiona. Isso é humano. E é real, acontece muitas vezes na nossa vida. A dor chega e você não entende o porquê. E você acha que Jesus está te traindo, que Jesus está te abandonando, que Jesus não está mais te amando, que Jesus não tem mais compromisso contigo. Que tudo que você viveu no Evangelho foi uma emoção, que não era verdadeiro. Você começa a questionar as suas maiores e melhores experiências com Deus. Você quer talvez feri-lo e aí fala coisas terríveis a respeito de Deus. Deus não vai diminuir de acordo com aquilo que pensamos ou dizemos a respeito dele, amém? Só tira de nós um brilho, uma graça e um conforto. Porque se você fala mal de alguém, você não tem coragem de deitar no colo desse alguém e chorar e pedir consolo. Só nos faz mais solitários, né? A decepção chega e é lícita.
É real, não é uma invenção. Muitas vezes acontecem coisas drásticas e nós nos decepcionamos. Mas existe um tempo para o luto, Adriana. O luto não pode ser para sempre. Existe algo na nossa vida chamado domínio próprio. Até aquilo que a gente pensa, muitas vezes a gente não pode falar. Sabe, na hora que você está com a alma inflamada, segura. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, ela estava falando como uma louca pessoa. E eu falei, meu Deus do céu, fica quieto, cala a boca, olha só. As coisas que você está falando. Disse, não, Jesus, quando eu estou com raiva, não considera não. Jesus, eu estou de altas, né? Não tinha isso? Você está brincando quando você fala, estou de altas. Ninguém podia te pegar, ninguém podia fazer nada. Eu estou de altas. Quando eu estou com raiva, eu posso falar o que eu quiser. Amados, palavras são semeaduras. A Bíblia diz que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é certa. Tudo que o homem semear, disso ele vai colher. Há poder de morte e vida na língua. Quem a bem utiliza, comerá dos seus frutos. Então nós precisamos vigiar naquilo que nós falamos contra Deus, amém? Contra as pessoas. Nós precisamos vencer essa condição humana, é humano, Dri. Precisamos vencer. Outra condição humana são as contradições. Versículo 21. Ela diz, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que agora, né, se você pedir a Deus, ele vai viver de novo. Daí ele fala, tudo bem, então seu irmão vai ressurgir. Ela fala, eu sei, só lá na ressurreição do último dia. Está vendo que altos e baixos, pastor? Ela fala, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, eu estou aqui, agora eu estou aqui. Ah, você está aqui? Então eu sei que se você pedir agora, meu irmão pode ressurgir. Então tá, então eu vou pedir, eu quero. Você quer? Ah, é para o último dia, né? Existem essas contradições humanas, isso é humano, Dri. Uma hora você está super cheio de fé, declarando 1000 maravilhas e de repente você está lá no chão, questionando. Você crê, mas ao mesmo tempo que você crê, eu creio que Deus pode fazer, mas a minha situação é tão difícil que nessa aqui está complicado acreditar que Deus pode fazer diferente, né? Eu creio, Senhor, o Senhor pode fazer. Mas aqui não é nem culpa do Senhor, é porque aqui está ruim mesmo, deu ruim mesmo aqui. Então aqui não vai dar mesmo não. Não é uma contradição, amados? Nós precisamos crer que o Jesus que curou a filha de Jairo e fez ressuscitá-la, que ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Jesus que ressuscitou o morto fresquinho, o morto geladinho, também é o mesmo Jesus que pode ressuscitar o morto de 4 dias, amém? Mas isso era difícil os judeus entenderem, sabe por quê? Porque para os judeus a alma ficava perto do corpo 3 dias. A pessoa morria, mas a alma ainda ficava lá do lado do corpo 3 dias. Depois de 3 dias já era. E Lázaro já estava no 4º dia, então era complicadíssimo. Existia uma tradição arraigada, muitos anos de experiência. Como é que ela vai enxergar diferente? Senhor, tu podes fazer ressuscitar, mas olha a situação do meu irmão. Já não deve ter órgão nenhum, os bichos já tomaram conta, né? Já apodreceu. Tanto que quando Jesus fala, tira a pedra, Jesus tem certeza? Fede. A situação é de putrefação. O Senhor tem certeza disso? Era impossível, amados. Mas o Jesus que cura o morto fresquinho, é o mesmo que cura o morto gelado, é o mesmo que cura o morto de 4 dias, é o mesmo que cura, coloca carne, coloca sangue, coloca nervo nos ossos secos, amém? É o mesmo que se ressuscitou ao 3º dia e é o Deus que vivo está no nosso meio, amém? Para fazer aquele milagre que nos parece impossível muitas vezes, mas Ele é Deus. Ele não tem essa condição humana de contradição. Deus é Deus. Todas essas condições que nós falamos são condições humanas, mas o texto me mostra uma condição divina maravilhosa. Lá no versículo 11, fala Jesus, né? Nosso amigo adormeceu. A visão de Jesus é diferente da nossa visão. Às vezes você enxerga seu problema numa potencialidade. Jesus está falando, isso para mim não é nada. O que é mais fácil para mim?
falar seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. O que é mais fácil? As duas coisas são fáceis. A visão humana não é igual à visão divina. Não existe nada impossível para Deus, amados. Jesus começa falando, ele só adormeceu. Daí os discípulos, então não vamos lá não, porque a gente vai morrer apedrejado. Se ele está dormindo, deixa que ele acorda. E aí Jesus tem que falar lá no versículo 14, né? Ai, tá bom, eu vou explicar claramente para vocês, Lázaro morreu. Mas eu digo que ele adormeceu porque eu posso trazê-lo de volta, eu posso fazê-lo acordar. E por causa disso, eu me alegro. Olha só, que diferença. Enquanto todos choravam, Jesus estava se alegrando. Sabe por quê? Aquilo que parece destruição na nossa vida é matéria-prima para o milagre de Deus, amém? Para a manifestação da glória de Deus acontecer na nossa vida. Aquilo que parece perdição é oportunidade para Jesus transformar, para Jesus trazer vida, para Jesus ressuscitar, amém? Então a visão de Deus é diferente da nossa visão terrena, pequena, limitada. Jesus, enquanto nós enxergamos morte, ele enxerga oportunidade de milagre. Outra condição divina, no versículo 25, eu amo essa passagem que diz aqui, ó. Marta diz, eu sei, lá no último dia você vai ressuscitar o meu irmão, não é isso? E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Só Jesus é, amém? Eu sou, você não é, você não consegue, você não dá conta mesmo não, você é limitado. Mas o grande eu sou está neste lugar, amém? Quando Jesus falou para Moisés, você vai ser o libertador do meu povo de Israel, Moisés falou o seguinte, quando me perguntarem quem foi que me enviou, quem é que eu vou dizer? Não vão acreditar em mim. Ele disse, diga que o grande eu sou te enviou. E eu estava lendo hoje, Êxodo, tem uma passagem lá na volta, né, sobre esse eu sou, está lá em Êxodo 12, vou até ler para vocês, deixa que eu leio, Êxodo 12, diz assim, quando aconteceram todas as pragas, na 10ª praga os primogênitos morreram, olha como Jesus se apresenta, olha, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, amém? O Deus que respaldou Moisés, pode ir, que eu assino embaixo, foi o mesmo Deus que no final das pragas lembrou Moisés. Sabe quem foi que fez? Sabe por que Faraó ficou com o coração endurecido? Sabe por que as coisas talvez não correram de acordo com a sua visão humana? Porque quem está dirigindo essa história é o grande eu sou, amém? Eu que determino, o tempo é o meu, o agir é o meu. Às vezes a gente fala, Senhor, faz um milagre na minha vida, e a gente passa a lista de como Deus deve fazer o milagre. Você vira na direita, daí você põe 20 miligramas, daí você dá 5 pulinhos, e a gente vai dando uma receita ridícula para Deus, e Deus está falando, você não sabe de nada da sua vida. Confia que o grande eu sou está no controle, confia que sou eu que determino. O povo de Israel teve que passar por tantas maldições, sabe por quê? Quando chegou no final, eles estavam indo só embora, mas o Egito queria expulsá-los de qualquer forma, amedrontados com tantas coisas terríveis que o grande eu sou tinha feito. E falaram, apressa-te, vão embora. E aí o povo de Israel falou, então deem prata e ouro para a gente. E a palavra de Deus diz que eles foram saqueados. O povo do Egito, tudo que não pagou em anos e anos e anos de escravidão, deu para eles. Era joia, era ouro, prata, camelos, animais. Eles saíram de lá cheios das bênçãos de Deus. Deus sabe o porquê que tem que passar 10 pragas, o porquê que tem que passar tantos anos, o porquê que ele está agindo daquela forma. Deus sabe a direção. Ele é o melhor GPS que existe, amém? O Waze, sei lá qual que é o controlador
que melhor te indica o caminho. Deus é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. E Ele tem ressurreição para os nossos sonhos. Ele pode fazer um milagre, mesmo que aos teus olhos pareça impossível. E Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, amém? Deus é o grande eu sou, amados. Ele é o pão da vida, Ele é a água, Ele é o último, Ele é o primeiro, Ele é o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Ele é presente, Ele é a rocha inabalável. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é abrigo. Ele é sol da justiça. Deus é o grande eu sou. Eu não sou, mas Deus é na minha vida. E se Ele é por nós, quem será contra nós, amém? O grande eu sou peleja a teu favor, te ama, acredita nisso. Se você acreditar nisso, você vai sofrer tão menos, amados. A gente sofre tão menos quando a gente acredita no amor de Deus. Aquele que sofre sem entender, com a mão na cabeça, desesperado, é porque não acredita no amor de Deus. Porque se eu, como mãe, que amo, não tenho coragem de ver meu filho se dar mal, sem que eu o proteja, que dirá Deus, que tem um amor muito maior do que o meu, como Ele cuida de mim, como Ele está preservando o meu futuro, como que aquilo que eu penso que é desgraça na minha vida é Deus cuidando de mim, amém? Você crê nisso? Aquilo que você olha e você não está entendendo nada, você fala, meu Deus, perdi, é Deus falando, confia, que eu estou cuidando, você não está perdendo nada, eu estou te acrescentando, descansa, descansa em mim, eu te amo. Terça-feira eu estava até contando para os pastores, terça-feira eu recebi uma visita lá em casa, e aí a gente falando das coisas de Deus, eu lembrei, nossa, hoje é terça, tem um culto aqui do lado de casa, vamos lá receber a palavra de Deus? E ela falou, vamos. Uma igrejinha bem pertinho de casa. Daí eu fui, ela foi no carro dela com o marido, e eu fiquei no meu carro orando, Senhor, fala com ela, Senhor, fala com ela. Ela está tão enferma, traz uma palavra de alívio, né? Uma promessa. Eu já vi o Senhor falar tanto naquele lugar, e o Senhor nem precisa me ver, mas fala com ela. Eu fui no carro orando, dirigindo e orando. Na hora que a gente chegou lá, a gente já estava atrasado, estava na hora já da oração. A pastora, uma mulher de Deus, uma missionária, disse o seguinte, eu estou aqui hoje que Deus me mandou entregar alguns recados. Quem é a Alessandra? Quem é a Alessandra? Pensa nisso. Ela disse, Alessandra, eu me arrepiei dos pés à cabeça, até meu último fio. E eu falei, e só tinha eu na igreja chamada Alessandra. E Deus começou comigo falando assim, eu te trouxe aqui, te chamo pelo nome, para que tu saibas que eu sou contigo, amém? E falou tanta coisa boa, irmãos. Esse é o Deus que nos ama. Se você sabe que existe um Deus que te ama, cuidando de você, que é contigo, por que temer? Por que sofrer? Por que amedrontar-se? Por que achar que está tudo perdido? Por que se entristecer? Por que? Existe um Deus que nos ama, que zela por nós. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer de amamentar o filho, mas Deus não se esquece de nenhum dos seus. Ele tem os seus nomes escritos na palma das suas mãos. Deus cuida de nós, amém? Nos chama pelo nome. Você sabe o que é isso, amados? Deus é lindo, Deus conhece nossa necessidade e Deus está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, Deus, o grande eu sou, é uma condição divina maravilhosa. E se nós nos escondemos debaixo dessas asas do grande eu sou, tudo vai bem, pastor, tudo está certo. Como aquela mulher que tinha perdido o filho, quando o menino do profeta chegou diante dela e falou, está tudo bem com seu filho? Vai tudo bem. Com Cristo na nossa vida, vai tudo bem. Tinha até uma música, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E cessa o temporal, é desse jeito, amados. É real, isso não é musiquinha só, não. É real. Deus é fiel, amém? Outra situação divina, maravilhosa, versículo 33 e 35. A Bíblia diz o seguinte, voltando para João. Versículo 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se. E versículo 35 diz, Jesus chorou. Gente, é tão tremendo. Ele sabia da condição divina dele, ele sabia que Lázaro só estava dormindo, que ele estava indo lá, ele não estava atrasado, ele estava indo lá naquele momento, porque havia um propósito para as pessoas crerem verdadeiramente que o poder de Deus estava na vida dele. Ele sabia exatamente tudo, mas quando ele vê alguém sofrendo, olha que tremendo isso, Moisés. Deus se envolve conosco. Deus nos ama de tal maneira que Ele se condói. A nossa dor é dor com Ele. Condoer é exatamente isso, é dor junto. Ele está junto com ela e Ele chorou, não porque Ele pensava que Lázaro, meu Deus, eu vou ter que trazer Lázaro, ele está no céu, eu sei onde ele está, nas ruas de ouro, ele está no melhor lugar do mundo, eu estou chorando de raiva porque eu vou ter que trazer ele para conviver com esses humanos terríveis. Não era isso, pastor. Ele não estava chorando de raiva, ele não estava chorando, ele estava chorando. A Bíblia mostra claramente que quando ele viu ela chorar, Maria chorar, quando ele viu Marta chorar, o seu espírito se agitou dentro dele e ele comoveu-se e ele chorou. Amém? Que lindo é saber de um Deus que chora com a gente, que conhece a nossa dor, que sabe tudo o que a gente tem passado, nenhuma vírgula sequer tem passado desapercebido ao nosso Deus. Ele sabe tudo e Ele chora com a gente, Ele está junto, amados. Sabe qual é a diferença? As pessoas perguntaram hoje, mas qual que é a diferença então de servir a Deus se a gente vai viver a grande tribulação? Isso no caso, né, de quem acredita que nós não seremos arrebatados antes da grande tribulação. Sabe qual é a diferença, amados? É que a gente pode passar pela luta, mas o quarto homem estará caminhando conosco na fornalha, amém? Nós não estamos sozinhos, existe um Deus que está junto, está no fogo junto, que chora, que está disposto a conhecer o seu coração, que está disposto a se envolver contigo, que a sua causa é causa dele. Estava contando para a Zena, esse final de semana eu tive uma experiência sobrenatural com Deus. Uns dias atrás eu recebi uma mensagem que eu não gostei. E Deus falou, não responde nada, não responde. E eu costumo seguir o conselho de Deus, que eu sempre me dou bem quando eu ajo assim. E aí o que aconteceu? Eu fiquei, a Zena até falou, pastora, eu saí sexta-feira sabendo que a senhora estava com esse nó na garganta. E eu nem quis comentar para a senhora não chorar e sofrer mais. E realmente foi, sexta, sim, sábado eu pintei casa, né? Me ocupei, o dia inteiro fui sair com os meninos, já era 6 horas da tarde para tomar sorvete. Porque eu fiz 1000 faxinas, 1000 coisas para tentar ocupar. Teve uma hora assim que eu parei, que na hora que eu deitei, eu lembrei da palavra ruim e o nó veio de novo na garganta. Sabe o que Deus fez? Eu vou te mostrar por algumas frações de segundo o que sente essa pessoa que te ofendeu. E foi tão rápido, amados, mas foi tão horrível. Aquilo que eu senti foi rápido, não chegou a ser 1 minuto que eu senti. Um desespero, um peso de morte, um lugar horrível. E Deus falou, eu só permiti você sentir para você saber que eu estou cuidando, para você entender a diferença, que eu estou contigo, arranca esse nó da garganta. Esquece essas palavras, porque você está aqui no meu colo. Olha só tudo que eu tenho feito por ti. E descansa. Olha que Deus cuidadoso, amados, que nos faz experimentar verdadeiramente o que é estar escondido debaixo das suas asas, que nos faz ter o gozo da paz. O que o pastor Moisés, eu até anotei, é Jó o que, Moisés? Que você leu? Jó 11? Foi 11? Foi 11. Se dispuseres o coração a entenderes as mãos, e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça,
Então levantarás o rosto sem mácula. Gente, a paz que existe em levantar o rosto sem mácula. Estarás seguro, não temerás. Te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só te lembrarás como uma vaga lembrança. Como de águas que passaram, a tua vida será mais clara que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão obter o teu favor. Amém? E a Bíblia fala, mas os olhos dos perversos desfalecerão. O seu refúgio perecerá. E a sua esperança será o render do Espírito. Sabe o que existe de esperança para o ímpio? A morte. O render do Espírito a única esperança é a morte. Agora, para aqueles que têm se colocado debaixo das asas do Senhor, é toda essa tranquilidade, todo esse conforto, todo esse amor, todo esse deitar num travesseiro e dormir tranquilo. Só quem faz isso sabe da importância que isso tem, ou quem perde isso, sabe o que vale, o quanto vale um sono tranquilo, amém? Vale a pena, amados, vale a pena estar com Deus que se envolve totalmente com a nossa causa, que se condói conosco, que sofre, que nos ama. Quem foi o único que diz, quem nós podemos dizer, Jesus te ama? Aliás, nós só podemos colocar como sujeito Jesus, nós não podemos colocar Confúcio, nós não podemos colocar Allan Kardec. Nunca vi no para-choque de nenhum carro escrito João Kardec te ama, não, né? No máximo é te amou. Ninguém serve a um Deus vivo, amados. Nós servimos a um Deus que nos ama hoje, amém? Como Marta disse aqui, ó, hoje, se tu quiseres, agora tu podes fazer meu irmão ressurgir. Nós servimos a um Deus que age hoje, que nos ama hoje, que tem hoje isso para a nossa vida, que é real hoje, amém? Ele nos ama. Outra característica divina, ele responde à afronta com vida, versículo 38 de João 11, versículo 38 diz assim, Jesus, agitando-se novamente, essa segunda agitada é porque os fariseus, aliás, os judeus, ficaram objetando, né? Que diz que eles objetaram, né? Poxa, ele não podia abrir os olhos do cego, então por que ele não ressuscita quem está morto? Ele se agitou novamente, mas sabe como? Jesus tinha a divindade nele, mas ele tinha a humanidade, pastor. A Bíblia diz que Jesus sofreu as nossas dores. Se ele fosse só divino, ele não tinha sofrido traição, ele não teria chorado lágrimas de sangue, suado sangue, ele não teria passado por toda aquela situação. Então existia o Deus, mas existia o homem. E aqui fala que quando os judeus sempre confrontavam Jesus, ele se remexia dentro dele, com essas injustiças, com esses questionamentos, lembra? Eles arrazoavam Jesus. Sabe como que ele respondia a toda essa afronta do inimigo? Ele respondia cumprindo o propósito de Deus, amém? As nossas respostas para o nosso inimigo não é em defesa, em autodefesa, em autopromoção. Nós não precisamos nos colocar como advogado, porque nós temos um advogado que nos justifica, amém? Nós temos testemunhas, Espírito Santo é testemunha sobre a nossa vida, e nós temos um juiz que é fiel. Deus é juiz, nós temos Jesus, o Espírito Santo, nós temos Deus. Nós não precisamos justificar e responder às afrontas do inimigo. Nós precisamos responder a essas afrontas, sabe como? Não com palavras, mas cumprindo o propósito de Deus, amém? Agindo com fidelidade. A palavra de Deus diz que ele se agitou novamente em si, mas ele encaminhou-se para o túmulo e chegou diante do túmulo e fez o que fez, né? E o milagre aconteceu. Então a condição divina aqui é de vencer a própria carne, de vencer a afronta, de vencer o diabo. Ele tentou Jesus no deserto, lembra? Se você é Deus, manda essa pedra virar pão. Jesus estava com fome, a necessidade era real.
Pedir para a pedra virar pão era até lícito. Você é Deus, então se joga daqui que você vai poder pedir para os anjos segurar. Você é Deus, então, olha, foram tantas as propostas, mas nós podemos vencer a afronta. Sabe como? Cumprindo exatamente o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Essa é a nossa resposta para aqueles que nos afrontam. Essa é a nossa resposta para a palavra de acusação. Essa é a nossa resposta para o diabo. Porque as pessoas, os seres humanos que têm se colocado como adversários para a nossa vida, eles não fazem isso na força da sua carne. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas na verdade eles são intuídos, eles são manipulados pelo nosso verdadeiro inimigo, que se chama Satanás, amém? O adversário da nossa alma, que nos odeia porque nós refletimos o brilho de Cristo, um brilho que um dia foi dele, porque ele era Lúcifer, anjo de luz, mas que ele perdeu. Esse é o nosso inimigo, e é contra ele que nós vamos, e vamos cumprindo o propósito de Deus. Essa é a nossa resposta à afronta. E lá no versículo 41, a palavra de Deus diz que ele falou: tira a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Confia plenamente. Amados, Lázaro não tinha saído ainda. Ele só pediu para as pessoas tirarem a pedra. E sabe, a atitude de Jesus aqui foi de total rendição, de confiança plena e de gratidão. Você já tentou agradecer por aquilo que você ainda nem recebeu? Vamos fazer 3 dias de gratidão nessa igreja, segunda, terça e quarta? Vamos fazer uma oração de doido? É a melhor loucura que existe. Você agradecer pelo que você ainda nem recebeu, mas você tem certeza que vai acontecer. Isso é fé. Fé não é quando você vê, quando você toca, quando você já sente o cheiro, quando você experimenta e o sabor está na ponta da sua língua. Fé é você ter certeza naquilo que não existe. É ver o que ainda está invisível. É tocar no que não existe ainda, é impossível. Isso é fé. Vamos fazer? Quem topa comigo? Segunda, terça e quarta. Vamos ser loucos por Jesus e agradecer pelo que a gente ainda nem vive. Jesus fez isso aqui. Quando tiraram a pedra, ele chegou diante de Deus e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Lázaro ainda estava lá dentro. O cheiro já devia ter vindo para fora. Mas ele não creu nas circunstâncias. Ele creu naquilo que Deus tinha para aquele momento, amém? Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele creu na promessa. Vale a pena crer na promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Tudo, absolutamente tudo o que Ele prometeu, Deus cumpre. Amém? No tempo dEle, da forma dEle. Mas nenhuma promessa sequer que Deus lançou sobre a sua vida vai cair no chão. Vai se perder, vai embora, vai estar escondido. Você não vai morrer sem que se cumpra a palavra de Deus. Minha mãe recebeu uma palavra, uma promessa. O Isaac estava morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. E aí minha mãe recebeu uma palavra de que não, seu neto não vai morrer, você ainda vai ouvi-lo pregar. E de vez em quando o Isaac, outro dia ele foi, eu acho que na igreja da minha mãe mesmo pregar, e ela não foi. Eu, por que, mãe? Ela, hein? Deus tem promessa na minha vida. Deus disse que o Isaac não vai morrer enquanto ele não pregar para mim, então eu vou fugir de todas as pregações dele, porque eu sei que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Que lindo isso, né? Deus é fiel. Quantos têm certeza? Amados, eu não podia ter filhos e Deus falou para mim que eu ia ter, e aquilo era impossível. Eu olhava para mim estéreo, olhava para o David estéreo, era dupla impossibilidade. Eu tinha tanta vontade. Eu fiz tantos enxovais, eu fazia num baú de vime. Quando eu terminava o enxoval e orava 1 ano, e quando não vinha um bebê, aparecia uma mulher grávida na igreja, eu dava o enxoval completinho. Uma vez foi para o Mateus Jaziel, outra vez foi para o Pedro da Divina, e eu fui dando enxoval, porque era impossível. Mas hoje eu até esqueço
que um dia foi impossível, que minha casa é tão cheia, é tanto barulho, é tanta bateria, né, pastor Moisés? É tanta bateria, é tanto menino correndo, que eu nem consigo lembrar que um dia isso foi apenas uma promessa. O que é realidade hoje, um dia foi uma promessa. Quantos creem que vão viver as promessas de Deus? Que cada uma delas vai se cumprir, porque Deus é fiel. Não é porque você é fiel, não é porque você merece, não é porque você é justo. Não, é porque Deus é fiel e Ele cumpre. Amém? Ele cumpre o que Ele prometeu. Às vezes Ele não está te dando agora, porque um pai não dá uma moto para um filho de 6 anos. Né? Mesmo que ele prometa, ele vai esperar o filho ter a idade certa, está preparado, está habilitado para poder receber aquele presente. Então Deus está te preparando para viver as promessas de Deus, amém? Para viver os sonhos do Senhor para a sua vida. Deus é fiel, já aconteceu. Jesus viu, se Ele viu na sua vida, já aconteceu, amados, está consumado. Ele viu. É promessa de Deus. Às vezes as mulheres principalmente, não sei tantos homens, mas as mulheres ficam pensando, ah, meu Deus, eu não tenho nem namorado, será que um dia eu vou casar? Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Deus sonhou com casamento antes da gente. É promessa de Deus para a sua vida. Foi Deus que falou, crescei e multiplicai-vos. Pode prestar atenção na Bíblia. Quase todas as mulheres de Deus eram estéreis, mas Deus reverteu o quadro delas e elas se tornaram mães. O contrário aconteceu com as ímpias, né? Elas eram férteis e Deus mudou o quadro e elas ficaram estéreis. Então é promessa de Deus para a vida da mulher cristã ter filhos, ser casada, ser abençoada. Tu e a tua casa, viu, Jô? Promessa de Deus, tu e a tua casa me servirão. Creia na promessa de Deus. Não é no nosso tempo, não desfaleça o seu coração. Não seja guiado por vista, amados. Não seja guiado por vista. Tem gente que ora 1 ano, tem gente que ora 10 anos. Mas vai valer a pena se você orar 20 anos. Ainda assim, vai valer a pena. Você está orando pelo sonho de Deus na sua vida. Deus está colado contigo nessa. É interesse de vocês dois. Mas Ele é muito mais forte para fazer acontecer, amém? Você não é ninguém, você só tem o desejo, mas Deus tem o poder. Deus tem vida para ressuscitar seus sonhos. Deus tem vida para ressuscitar suas promessas. Deus tem vida. Deus tem vida. Ele é o Deus de vida. E Ele cumpre o que Ele fala. Versículo 43 e versículo 44. A Bíblia diz... 43 e 44. Tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Amados, eu não consigo entender isso não. Como é que um homem sai de dentro com as mãos e os pés atados, Moisés? Olha o milagre de Deus. Jesus falou o seguinte, ó, tirem a pedra. Aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. Deus não falou, olha, agora as muralhas de Jericó vão cair, fica todo mundo deitado aqui, esticadinho, tomando sol. Não. Deus falou, vocês vão dar 7 voltas, estão cansados, já andaram 40 anos, mas agora é a vez de andar 7 dias. Né? E no 7º dia, 7 voltas. Foi difícil, tem uma parte que é nossa, o que é nosso, Deus não vai fazer no nosso lugar. Mas o que é de Deus, não tem quem faça, senão o grande eu sou, amém? Então existe uma parte que é humana, tirar a pedra era humano, mas fazer com que um homem podre ressuscitasse, viesse para fora com os pés e mãos atados, isso só pode ser divino. Como é que ele chegou lá fora, eu não sei, flutuando, né, os anjos carregando. A Bíblia diz que ele saiu de lá de dentro, a declaração de Deus vem para fora, Lázaro saiu com pés e mãos atadas. Depois é que Jesus disse, tirem agora a atadura, mas antes disso, a voz de Jesus, ela alcançou muito além do sepulcro, a minha voz, pastor, talvez não alcançasse nem dentro do sepulcro, por causa da minha timidez, por causa da minha falta de intrepidez, por causa da minha incredulidade, talvez não alcançasse nem o sepulcro. Mas a voz de Deus alcançou o seio de Abraão.
Amém? Quando ele falou, Lázaro, sai para fora, ultrapassou o sepulcro, foi lá onde a alma de Lázaro estava e trouxe de volta e fez o impossível e o milagre se estabeleceu, amém? A voz de Deus é sobre a sua vida. A voz de Deus é sobre a minha vida. Se eu creio que Deus me ama, amados, Deus está falando para os meus sonhos. Sonhos, saiam para fora. Sonhos, revivam. Sonhos, venham para cá mesmo que seja impossível. Pés e mãos atados. Sonhos, realizem-se. Sonhos, haja luz. Sonhos, sejam verdade, amém? É o que Deus fala hoje para a tua vida. Qual que é a área que você olha e já vê tudo morto? Qual que é a área da sua vida que está precisando de um ressuscitar de Deus? Qual que é a área da sua vida que precisa de um brado que mude essa realidade? Qual que é a área da sua vida? Eu quero dizer que o mesmo Jesus que amava Lázaro, que amava Marta, que amava Maria, que estava lá para mudar uma circunstância, é o Deus que ama você e que está neste lugar para transformar a sua história, amém? O mesmo Deus que fez milagre no passado é o Deus que está aqui neste lugar para fazer um milagre na sua vida. Feche seus olhos nesse momento.